Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor a todos aí que estão na escuta de mais uma oração e palavra. Desde já eu quero agradecer a todos aí em nome de Jesus que neste momento estão juntos comigo, neste começo de tarde, nesse começo de semana. Eu quero em nome de Jesus Cristo também crer que o vosso final de semana foi final de semana de bênção, final de semana de vitória, e eu creio que esta semana não será diferente. Deus há de se manifestar poderosamente através da palavra, através do louvor e das multiformes a qual o Senhor age para a bênção e para a glória dele em nossas vidas. Amém, queridos? Vamos orar, irmão, antes de qualquer coisa. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer por cada vida, meu Pai, que vai estar nesse momento vendo, Senhor Deus, esta live. Cada pessoa, meu Pai, que vai estar nesse momento, Pai, assistindo, Senhor Deus, esta live. Pai, fala conosco. Tu, Senhor Deus, é um Deus fiel. Tu conheces, Senhor, a necessidade de cada um, meu Pai, que vai estar visualizando esta live. Tu sabe, meu Pai, o que cada um precisa. Tu sabe o que cada um carece e necessita, Senhor. Pai, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, Senhor, toma-nos em tuas mãos, direciona, age de uma forma tremenda. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Louvado seja Deus. É maravilhoso. Pegue a sua Bíblia, querido, em nome de Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus. Mateus, capítulo de número 14. Deixa eu ver aqui. Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22. Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22. Amém? Está escrito assim a palavra do Senhor. Imediatamente após as coisas ocorridas, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. E ao chegar à noite, lá estava ele, só. Todavia o barco já estava longe, estava no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por cima do mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou, dizendo: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Então Jesus lhes respondeu: vem.
Pedro, deixando o barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, Senhor, salva-me. Jesus estendeu imediatamente a sua mão e segurou-lhe e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento, e então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois eles atravessaram o mar e chegaram a Genezaré. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Santo de Israel. Irmãos, esse texto a qual eu li, ele é um texto que é bastante conhecido. Eu tenho certeza que você já ouviu, né, algumas pregações sobre, né, a história de Jesus andando sobre as águas. Você sabe, querido, que esse texto ele vem após a multiplicação dos pães. Jesus, pela sua infinita misericórdia e pelo seu amor, ele multiplica os pães, dando alimento a muitas pessoas. A Bíblia diz que só de homens haviam ali mais de 5.000, né, homens, só homens, fora mulheres e crianças. E a Bíblia diz que Jesus, depois de alimentar o povo, multiplicando o pão, ele direciona os discípulos a irem para outra banda, para um outro local de barco. Em algumas traduções, a Bíblia diz que Jesus ordena. Nessa aqui, a Bíblia diz que ele insiste, né, que eles peguem o barco e atravessem para outra banda. E, em obediência, os discípulos tomam um barco e vão atravessando, eles vão em direção à outra banda, onde Jesus havia direcionado a eles. Só que, como diferente da outra vez, porque da primeira vez que Jesus falou para os discípulos entrarem no barco, Jesus Cristo ele adentrou no barco primeiro. E depois que Jesus adentrou no barco, os outros discípulos o seguiram. Nesse é diferente. Jesus está ordenando que eles entrem no barco e que eles vão para o outro lado. E nesse momento, nessa hora, Jesus não estava no barco, mas Jesus deu a ordem. Jesus lançou uma palavra, né, na vida deles, dizendo: tomem o barco e cheguem do outro lado. E quando Jesus lançou essa palavra, em nome de Jesus, só esta palavra lançada por Cristo já era a razão para eles crerem na vitória. A mesma coisa eu digo para você: se foi lançado uma palavra vinda da parte de Deus para a tua vida, permanece na posição, que Deus vai te abençoar, que Deus vai fazer, que Deus vai agir. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor disse que faz, Ele vai fazer. O Senhor disse que vai fazer, não se preocupe. Podem passar céus e terras, mas a Bíblia diz que a sua palavra não passará. E eu quero crer nisso, querido, em nome de Jesus. Então, ele mandou que os discípulos adentrassem no barco e fossem para outra banda. Só que ele permaneceu no local onde ele estava, e a Bíblia diz que ele foi terminar de despedir a multidão. Jesus foi despedir a multidão sozinho.
né? Os discípulos pegaram o barco e foram, mas Jesus permaneceu naquele local despedindo a multidão. E a Bíblia diz que depois da multidão, né, depois que a multidão foi despedida, depois que aconteceu, né, depois que todas as coisas foram resolvidas, a Bíblia diz que ele subiu ao monte. Ele subiu ao monte e foi orar. A Bíblia faz questão de dizer que depois que ele subiu ao monte e foi orar, esteve ele ali só. Esteve ele ali orando, né, clamando ao Senhor. Isso demonstra o exemplo que Jesus sempre nos tem dado em relação à sua palavra. Engraçado é que nós fazemos diferente, né, irmão? Eu não estou dizendo que você não deve ter a alegria, com certeza, da bênção. Eu estou dizendo que Jesus, ele nos incentiva a ter atitudes diferentes das convencionais. Por exemplo, todas as vezes que Jesus ele realizava um milagre, algo que nos fazia ficar digamos assim, que faziam aquelas pessoas da época ficarem de boca aberta, né, de boca abertos. A Bíblia diz que Jesus ele se retirava, né, para um determinado local e orava, sabe? E hoje nós, quando obtemos uma grande vitória, não estou, como eu falei a princípio, não estou dizendo que você não pode comemorar. Pelo contrário, comemore. Foi Deus que te deu a vitória. A alegria desta vitória provém de Deus, porque a vitória veio por meio dele. A vitória veio por causa dele. A vitória veio porque ele é Deus em sua vida. Só que Jesus Cristo está nos incentivando, dizendo: você venceu, né? Agora é o momento de você também orar e pedir força para que você venha estar firme na próxima barreira, na próxima dificuldade que você enfrentar. E Jesus fazia isso. Jesus ele não chegava, digamos assim, e não comemorava de uma certa forma algumas coisas que aconteciam, mas ele ia e se prostrava e orava, pedindo força para que o Senhor viesse guardá-lo na hora da provação. A mesma coisa eu te digo, meu querido, em nome de Jesus, aconteceu alguma coisa nesse sentido, ore a Deus, vamos descer na presença do Senhor, para que o Senhor nos guarde na hora da tentação. Amém? E aí o que acontece? Jesus, né, direcionou eles a atravessarem o mar. Só que, como da outra vez, quando os discípulos chegaram num determinado ponto do mar, a Bíblia diz que o barco deles era castigado sobre as ondas, porque a Bíblia diz que o vento era contrário. Daí você percebe que essa tempestade, esse vento, verdadeiramente provinha, né, de algo vindo da parte do adversário, ou das dificuldades, né, que poderiam vir sobre a vida de cada um que serve ao Senhor. Jesus nos deu uma ordem. Jesus deu uma ordem a eles. Que ordem foi essa? De chegar ao outro lado. Ele não disse que eles iriam enfrentar uma tempestade e depois eles chegariam. Não. Jesus não deu atenção à tempestade. Mas, pastor, Jesus sabia que a tempestade ia pegar, ele sabia. Jesus tinha consciência da tempestade que estava no caminho deles. Porém,
Jesus não deu atenção à tempestade, porque a palavra que sai de sua boca é muito mais poderosa do que a tempestade, querido. Aquilo que Deus lançou sobre a sua vida, a promessa que Deus lançou sobre a sua vida é muito mais poderosa do que essa tempestade que você está passando. A Bíblia diz que Jesus lançou uma palavra dizendo: vão e cheguem do outro lado. Vocês vão chegar, vocês vão atravessar, vocês vão alcançar o objetivo a qual eu coloquei na mão de vocês. Independentemente da tempestade, independentemente da luta que vocês vão estar passando, vocês vão chegar do outro lado. E ali nesse momento, a Bíblia diz que aqueles homens estavam ali, sofrendo, por causa do vento, o vento querendo impedir que eles chegassem até aonde o mestre havia dito que eles chegariam. E a Bíblia fala que na quarta vigília da noite, se não me engano, a Bíblia diz que Jesus veio andando sobre as águas. Quando a Bíblia fala do horário, foi às 3 horas da manhã. Às 3 horas da manhã, Jesus Cristo veio caminhando sobre as águas. E olha que engraçado, quando Jesus veio caminhando sobre as águas em direção ao barco, era o próprio Cristo dizendo: não se preocupe, não importa a tempestade ou o local onde vocês estão, eu estou indo ao teu encontro, eu estou indo ao teu auxílio, eu estou indo te livrar, eu estou indo até você, eu estou indo segurar na tua mão. E Jesus, ele vem, e nada pode impedir a chegada dele em nossas vidas. Ele vem, como a Bíblia diz, sobre as águas, ele vem sobre a dificuldade, sobre a tristeza, sobre a depressão, sobre a doença, ele vem sobre a dificuldade, ele vem. Jesus Cristo vem. E tanto é que quando ele aparece, muitos discípulos, todos os discípulos olham e dizem: é um fantasma. Eles ficaram apavorados, ficaram com medo, Eles ficaram olhando e disseram: é um fantasma. Talvez você, devido às circunstâncias, você esteja com medo, você esteja aflito, você esteja pensando que o Senhor te abandonou, mas o Senhor não te abandonou. Pelo contrário, em meio à aflição, você vai ouvir a voz do Senhor dizendo: não temas, sou eu. Não temas, sou eu que estou aqui. Eu que cheguei para acalmar esse mar e dar direção a esse barco. Eu que cheguei para acalmar essa tempestade e dar direção à tua vida. Pedro, um dos discípulos, ouvindo Jesus dizendo: não temas, sou eu. Pedro abriu a sua boca e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter aí contigo sobre as águas. Quando Pedro faz esse pedido a Jesus, você não vê Jesus pensando. Jesus apenas lança uma ordem e diz: vem, Pedro. Aí você percebe agora que depende de uma atitude de Pedro. Dentre todos que estavam ali gritando: é um fantasma, e de todos que ouviram a resposta que Jesus Cristo deu, dizendo: não sou um fantasma, sou eu. Dentro de todos eles que estavam ali, apenas Pedro abriu a sua boca e disse: Senhor, se és tu, me
deixa ir ter contigo aí. E Jesus Cristo viu a atitude de Pedro em relação àquilo que Jesus havia dito. E Jesus disse: vem, Pedro, vem. Jesus lançou sobre Pedro uma escolha. A escolha de permanecer aonde está, vivenciando as mesmas coisas, ou ele poderia descer do barco e vivenciar algo sobrenatural. A mesma coisa Jesus está olhando para você e está te perguntando e declarando: e aí? Vai querer permanecer vivendo as mesmas coisas, ou tem coragem de pular do barco e viver o sobrenatural? Viver o sobrenatural com Deus. Querido, em nome de Jesus, é momento de nós pularmos do barco. É momento de nós acreditarmos na palavra rema, na palavra que sai da boca do Senhor, dizendo: filho, filha, vem caminhar sobre as águas, vem viver o sobrenatural. Aí você pode dizer até assim: mas pastor, ele afundou. Verdade, você vai ler o texto agora comigo e você vai perceber que Pedro, ele de princípio começou a caminhar sobre as águas, porém ele olhou, para o vento e olhou para as coisas que eram contrárias, e a Bíblia diz que ele começa a afundar. No que ele começou a afundar, ele clamou: Senhor, me salva. Jesus estendeu a mão, segurou na mão dele, levantou, e os dois entraram no barco. O que é engraçado é que Jesus Cristo diz algo interessante para Pedro. Jesus diz assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? Querido, preste atenção numa coisa. Muitos poderiam até ter criticado Pedro, dizendo: homem de pequena fé, tu afundou. Só que Pedro andou. Pedro andou. Ele teve coragem e ousadia de descer do barco. Ele teve coragem e ousadia de descer do barco e caminhar. Ele teve essa coragem. Ele teve essa ousadia. Ele fez isso. E detalhe, Jesus Cristo disse que ele, mesmo tendo descido do barco, mesmo tendo caminhado sobre as águas, mesmo tendo acontecido tudo isso, Jesus Cristo foi chamado, ou Jesus chamou Pedro de homem de pequena fé. Irmão, se ele que desceu do barco e andou sobre as águas era um homem de pequena fé, valia aqueles que ficaram no barco. Me diz aí, qual é o tamanho da fé deles? Então, querido, é o momento de nós decidirmos e escolhermos vivenciar o sobrenatural. Jesus Cristo está dizendo: vem. Mas pastor, eu vou pular do barco assim? Vai. Porque a palavra rema de Jesus, vem, ela cria uma ponte invisível aonde a tua fé vai caminhar. Pedro não andou sobre as águas. Pedro andou sobre a palavra que foi liberada da boca de Cristo. Então, em nome de Jesus, não imagine você andando sobre as águas. Imagine você andando sobre a palavra rema que foi liberada da boca de Jesus. Jesus Cristo disse: vem, você vai conseguir. Vem, você vai alcançar seu objetivo. Vem, você vai alcançar a sua vitória. Vem, eu sou contigo, sou eu que estou te chamando. Vem, eu já te mostrei que tu pode. Vem, eu sei que tu tem coragem. Vem, porque eu sou o teu Deus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu orar por você, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer e orar por esta vida, por estas pessoas que ficaram, Pai, neste momento, vendo esta live, Senhor. Muito obrigado, Pai. Abençoa poderosamente a cada um, Senhor.
Toma ela em tuas mãos, toma ele em tuas mãos e direciona, Senhor. Tu conheces, sabe todas as coisas, meu Pai. E que tudo que venha a ser feito seja de acordo com o teu querer e com a tua vontade. Nos dá, Senhor, uma semana abençoada em tua presença. Sê conosco, Pai, de uma forma tremenda, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Divulga a página aí do Oração em Palavra, em nome de Jesus. Daqui a pouquinho essa ministração vai estar lá no YouTube, né, no meu canal, Pastor Weber Souza. Lá tem inúmeras ministrações, tem mais de 70 ministrações ali para que você venha em nome de Jesus receber algo da parte de Deus. Divulga lá também o canal, para que eu possa, querido, chegar, para que a palavra possa chegar aonde eu não posso ir de corpo presente, aonde eu não posso chegar ali de corpo presente, mas a palavra vai. Amém? Ajuda a divulgar o reino de Deus aí, e que Deus te abençoe em nome de Jesus, e até amanhã com mais uma Oração em Palavra, em nome de Jesus.